Rafael Lange, ou Cellbit. Nos últimos dias rolou uma polêmica com o nome do Cellbit mais uma vez, que, por incrível que pareça, no Twitter o nome do Cellbit aparece mais do que ele deveria, e eu nunca cheguei a dar tanta bola, até porque sempre quando aparecia era alguma polêmica ou alguém tentando falar dele. Mal eu sabia que se eu entrasse todas as vezes ali, eu teria mais contexto do porque eu vou contar pra vocês hoje e explicar a história do homem que aguentou 7 anos calado pra depois soltar toda a verdade de uma vez só. E tem um contexto até mesmo pros 7 anos de toda essa demora. Cellbit foi acusado pela Sassá, sua ex-namorada, o tempo todo. Há muito tempo, Sassá vivia em lives falando e acusando o Cellbit de coisas, ou até mesmo falando sobre ele, às vezes falando até coisas íntimas dele de graça. E aí, depois de tanto tempo, Cellbitus volta para nós e nos mostra 19 páginas de suas respostas. E o contexto para ele ter demorado tanto tempo, escrito tanta coisa, é muito nítido quando você lê tudo. Então o que eu vou fazer aqui vai ser literalmente um resumo das 19 páginas. Mas eu recomendo muito que, se você quiser ver tudo, você vai lá e leia, porque é nada mais justo com a própria pessoa. Eu ouvi muita gente no Twitter falando: ai, nossa, PDF de 19 páginas, não vou ler. Vou mandar o ChatGPT fazer esse um resumo pra mim, porque eu não tenho cérebro pra parar pra ler um documento. É engraçado ver alguém atacando, mas na hora que a pessoa tenta se defender com muitas palavras, você fala: ai, muito texto. Se você é esse tipo de pessoa, deixa eu já te dar um aviso, pode sair aqui do canal, viu? São poucas situações que são unilaterais. E assim, a do Cellbit foi uma que ele sofreu por 7 anos. Tratá-la de uma maneira unilateral é tipo você ficar aceitando provas sem contexto, que foi o que a Sassá fez por muito tempo. A Sassá sempre em live falava coisas absurdas e ficava sempre acusando, tanto na Twitch, tanto no Twitter. E ela sempre usava as formas mais baixas de atacar ele, como por exemplo postando tweets como esse. Eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão sexual que eu sofria sem ter noção das coisas, como se fosse engraçado. Infelizmente eu achava normal sentir dor e sofria uma pressão do caralho pra alimentar a autoestima dele publicamente. Então eu falava merda achando que iria agradar. Tomem vergonha na cara de vocês, bando de imbecil. E alguém chegou a postar um negócio e falou: nunca vou esquecer dela dando detalhes como era doido dar pro Cellbit, porque o dele era... Eu não vou ter nada, eu vou censurar todo esse final, mas enfim, vocês acham que vocês entenderam o contexto. A Sassá várias e várias vezes usava como esses pontos de ficar usando essa suposta agressão que ela recebeu do Cellbit pra ficar falando dele nas lives. E o Cellbit nunca devolveu essas acusações, ele sempre ficava em silêncio. Óbvio que ele não vai falar nada. Óbvio, pra ele é conveniente. Ele falou: não, nós dois erramos. Ah, pra puta que pariu, você errou, você foi abusivo, você foi uma merda comigo, cara. E as pessoas acabaram associando essa parte dele ficar em silêncio como arrogância, como se ele simplesmente não se importava para as acusações e cagava pro que os outros faziam. E aí você coloca isso, somado às vezes que espalhava que o Cellbit tem um livro de regras pro chat dele, ou seja, se você quiser falar no chat, você tem que ler esse PDF de 80 páginas pra fazer parte do chat. Aí depois com o vídeo dele literalmente chamando quem famoso plebe com Prime, e depois ele ser chutado da BGS, que eu acho que essa parte é mais engraçada mesmo, porque virou meme. Mas os caras somam tudo isso e chamam ele de arrogante, e criou-se essa imagem dele ser arrogante pras pessoas, criando esse ódio mútuo ele de graça. E o que sabe o que é cômico? Eu conversei com uma amiga minha recentemente, falando pra ela: se alguma amiga sua chegasse pra você que um cara aleatório te agrediu sexualmente, diretamente, só que sem prova nenhuma, só falar pra você ia acreditar, né? Eu falei: é claro que eu ia acreditar. E eu não julgo ela, porque é uma coisa que você não acusa todo dia. Você não vai chegar simplesmente falar pra outra pessoa que você foi agredida sexualmente de graça, sabe? Que é uma acusação extremamente séria e tem que ser levada à justiça justamente pra pessoa ser presa. Então imagina isso com uma pessoa que tá gigantesca, abre live pra mais de 20k de pessoas, é óbvio que isso ia dar repercussão. Só que o Cellbit nunca respondeu nenhuma dessas acusações. E esse PDF diz tudo porque ele nunca respondeu. E parte disso é por conta de idolatria. Quando você tem uma comunidade muito grande, você tem uma responsabilidade com ela. Assim como o Cellbit, Goulart e outros criadores que são bem grandes na plataforma, que fazem stream, eles têm uma responsabilidade muito grande pelo seu público. O que aconteceu, por exemplo, o Goulart era que o servidor dele sempre virava e mexia, as pessoas falavam que tinha gente estúpida ou muito maluca dentro do servidor do Goulart. Isso sempre acabava caindo nas costas dele, porque era por conta da comunidade dele. Assim como o Cellbit sabe que a comunidade dele
dele era muito grande. Então, imagina se do nada, numa live, ele abre a live e chega assim. Aí ele salva, rapaziada. Então, hoje, nossa, se eu tiver com a cara meio bosta, é porque eu tô cansado e tô lidando com um monte de merda. A minha ex começou a falar pra torta direito pra todo mundo que eu literalmente esfurunfei ela, cometi o crime de agressão sexual. Vocês acreditam nisso? Nossa, que bosta. Mas não é pra fazer nada com ela não, tá? Não é pra precisar falar merda pra ela não. Já tô lidando com isso já. Só o fato dele comentar isso pra 20k de pessoas e mesmo insistindo pra elas não irem atrás da pessoa, as pessoas vão atrás dela. Porque as pessoas são burras e não sabem tomar uma própria decisão. Elas têm que tomar uma decisão a partir de um gatilho do que o streamerzinho dela ou do que o youtuberzinho dela disse. Então é muito difícil você fazer essas partes e comunicar pra sua comunidade desse jeito. A melhor maneira que o Cellbit escolheu foi colocar em um texto, porque ele sabia que se ele colocasse isso no Twitter em um texto, as pessoas que realmente estão a favor de saber o que tá acontecendo vão lá e ler, porque a imagem do Cellbit já estava manchada na internet, tanto pelas falas da Sassá, tanto pelas situações que já ocorreram, tanto do Tetris quanto do Plebe. Todas as situações já tinham manchado a sua imagem como uma pessoa arrogante e como uma pessoa que simplesmente não se importava com isso. Então, colocado como texto vai literalmente não ser um pedido de desculpas pra internet, sim esclarecimentos pra internet, porque ele não deve desculpas se ele mesmo acredita que ele não fez nada de errado. Ou pessoas que vão vir assistir vídeos como o meu agora e tentar entender mais a situação e saber o que tá acontecendo. Esse vídeo tá literalmente sendo mais informativo. Eu quero passar informação pra você. E o ponto-chave, justamente a gente ficar falando desse crime que acusaram o Cellbit, é o ponto que ele se denomina assexual. E isso não é de agora, tá bom? Que é a parada que mais te dá prazer na vida? Fazer? Fora sexo? Eu não gosto de fazer sexo. Você não gosta de fazer sexo? Não. Sério? Mas não vamos entrar nisso. Já fazem 4 anos que ele já admitiu, tanto na internet quanto em podcasts, que ele é assexual. E aí você deve perguntar pra mim, mas meu Deus, Ruivão, o que é uma pessoa ser assexual? E em extremo resumo, a sexualidade é a falta total ou parcial da pessoa sentir atração sexual por uma pessoa, independente do sexo biológico dela. Ou seja, isso também se reflete a pessoa querer fazer sexo ou não. Entendeu? Então o Cellbit sempre teve essa parte e ele disse aqui no meio que eu vou ler pelas palavras dele. Eu sempre cresci sentindo que tinha alguma coisa diferente comigo em relação às outras pessoas. Eu questionei muito a minha sexualidade, não entendia se eu era gay ou se tinha alguma coisa fisicamente errada comigo. E acreditava que talvez fosse entender tudo quando eu perdesse minha virgindade. Isso aconteceu com minha ex-namorada e desde a primeira vez que eu tive uma relação sexual, eu já percebi que esse era realmente o jeito que eu era. Comecei a pesquisar, ler sobre a sexualidade na internet e falei com a psicóloga sobre isso. Apesar disso, eu não consigo ter e já tive relações sexuais na minha vida, mesmo não sentindo nenhuma vontade ou necessidade fisiológica de fazer sexo. Inclusive, atualmente eu tenho uma vida sexual saudável com a minha namorada. Já com a minha ex-namorada, que me acusou de agressão sexual, nós tínhamos relações constantemente e sempre que ela queria. Era sempre ela que iniciava e ela que me cobrava que tinha algo de errado comigo. Era um assunto que ela sempre trazia à tona na época para me humilhar entre amigos também. Às vezes com piadinhas, mas em outras vezes muito mais expositivas. Em uma ocasião, por exemplo, saímos com algumas pessoas e ela pediu para uma dessas pessoas me dar uma aula de sexo, para eu fazer as coisas com mais vontade. E você falar isso para uma pessoa que tá confusa e se identifica como assexual é pesado em vários graus e níveis, sabe, diferente. E pra você falar assim, ai, como é que você sabe que ela realmente falou isso? Ela mesma falava isso publicamente na live dela. O vídeo de vocês deve ter 10 centímetros, né, pra vocês ficarem falando essas coisas. O dele é normal. Mano, o dele aqui é grosso, daí machuca. É bem constrangedor esse trecho. Desculpa se tá vendo isso, mas é bem constrangedor. Pra contexto eu tinha que colocar aqui. E pra colocar um pouquinho mais de sal na ferida, tem mais esse trecho aqui. Eu conversei com ela inúmeras vezes sobre ser assexual enquanto estávamos juntos. Comentei que havia falado na terapia e que estava lendo mais sobre as comunidades na internet. Ela não acreditava que isso era possível. Insistia que tinha algo de errado comigo. E aí temos essa conversa maravilhosa dele falando, não tem jeito normal de perguntar sobre. Eu só tô curiosa. Mas você é assexual mesmo ou era outro rolê? De não gostar de sexo? Sou. Que é um trecho de uma conversa com ela. Não sei se é uma conversa... É uma conversa privada que ele foi bloqueado. E ele usou ela aqui como contexto. Então, eu vou só ler e não vou mostrar pra vocês. Porque, diga-se de passagem, não quero entrar no meio desse processo. E ele complementa. Eu perdi a conta de quantas vezes ela me fez sentir obrigada a fazer sexo com ela, mesmo quando eu claramente não queria, e só pra que ela se sentisse satisfeita.
pelo medo de que, se eu não fizesse, ela iria me trair. Mesmo sabendo que esse era um assunto que eu não gostava de expor, ela ainda falava publicamente da nossa vida sexual, só para que eu me sentisse mais personagem de ir logo ver o que tinha de errado, que justifica mais ainda aquele trecho dela falando sobre... Enfim, muita coisa dessa treta é pessoal e eu às vezes me sinto até mal de estar lendo, porque sabe o que é foda? Você pressionou ele tantas vezes só por conta de questão de sexo e o Selbit já ser traumatizado disso do passado, porque sim, ele infelizmente foi traumatizado no passado por conta disso, e nem à toa ter toda essa relação. Ele começar a se identificar como assexual, acontecer uma situação quando ele era mais novo, com uma pessoa bem mais velha, acabar abusando da inocência dele ter 9 anos e fazer coisas, porque sim, isso aconteceu. Ele conversou com os mods, eu tô deixando a conversa na tela, se quiser pausar e ler, mas eu não vou ler isso aqui, porque realmente é muito pesado. Eu vou só deixar na tela, caso você quiser, pause e leia. Mas, em resumo, o Selbit tinha 9 anos e tava brincando com outras pessoas ali mais velhas, e sobre questão de brincar de casamento. Fala, estamos nos casando, e agora nós temos que passar nossa lua de mel. E nisso eles foram para um quarto e eles ficaram se esfregando. O Selbit não entendeu nada, porque justamente o cara era muito novo, não entendeu nada do que estava acontecendo. E aí, o resto, vocês já devem imaginar o que aconteceu, né? Isso é um abuso, porque a criança não sabe exatamente nada do que tá acontecendo. Mas, de novo, ele não transformou isso em público. Ele só conversou isso com os mods deles para dar em contexto de outras coisas que estavam acontecendo e justamente até mesmo para tentar entender mais o lado dele ser assexual. Mas aí as pessoas se perguntam, nossa, mas por que ele foi fazer logo um exposed e tá querendo ir pra casa pedir desculpas pra internet por ter ficado 7 anos sem falar nada? Não. Na verdade, o Selbit só diz isso porque não é um pedido de desculpas. Ele mesmo fala ali no meio. Então, como eu disse, esse não é um pedido de desculpas, é mais um esclarecimento, um relato detalhado de tudo o que aconteceu, ponto a ponto, de todos os eventos que foram expostos pela minha ex-namorada. E daqui vocês podem tirar suas próprias conclusões. Eu sei que mesmo depois de tudo escrito aqui, muitas pessoas ainda vão recusar e a considerar o outro lado. Existe uma imagem construída que eu sou um monstro psicopata e que é difícil de apagar. Mas esse documento não é para pessoas que acreditam nisso. Esse esclarecimento é para quem sempre esteve disposto a entender. E eu sou uma dessas pessoas. Porque por mais de acompanhar o Selbit há muito tempo e para comprovar o quanto tempo eu já acompanho ele, além das sagas de Minecraft que ele fazia junto com o Phelps, existia um canal na época que o YouTube estava sendo inundado por reacts, que é o Assistindo, que era um canal dele e do Phelps reagindo às coisas da internet. Era um canal bem simples, que não tinha muita edição e era literalmente eles assistindo vídeos e reagindo. Literalmente era isso. Era o canal chamado Assistindo, se eu não me engano. E por acompanhar também o RPG do Selbit, ter até uma camiseta inspirada no RPG, por mais acompanhando e gostando do conteúdo do cara, eu não fui nunca de acompanhar muitas lives dele, mas ele sempre deixou claro, sempre, todas as vezes, que ele nunca gostou de ser idolatrado, de ser uma pessoa idolatrada ou que ter fãs maníacos atrás dele. Por conta disso, ele nunca chegou a comentar disso em live, como eu dei o exemplo lá atrás, porque eles sabem que as pessoas conseguem fazer coisas mal intencionadas usando uma comunidade como base. Por exemplo, é como se ele falasse isso em live publicamente, um terço da comunidade dele ia ficar puto com a menina e ia lá atacar hate nela de graça. Então ficar em silêncio foi uma atitude muito mais corajosa e perigosa, porque foram 7 anos em silêncio, simplesmente para não falar absolutamente nada. E ele decide não falar essas coisas em live porque ele sabe a repercussão. E agora, estando tudo exposto, as coisas ficam bem mais, digamos, explicadas. Muitas pessoas conseguiram virar e dar esse plot twist, digamos assim, em relação à imagem dele, que deixa ele provavelmente mais confortável. Eu nunca consegui acreditar justamente em alguém que fica falando de coisas desse tipo a esmo. É tipo o bagulho do Haluka. Imagina você fazer acusações extremamente sérias, públicas, olhando para uma câmera. Por que você não vai em autoridades competentes para explicar tal situação diretamente para essas pessoas? Porque aí, se você for lá, vai ter um registro, as pessoas vão começar a abrir inquérito, vai ir atrás disso e vai ter uma investigação sobre. Uma coisa muito séria tem que ser levada a sério. E quando a pessoa usa da internet e a sua visibilidade para falar disso publicamente, sabe, como a esmo, sem peso, sem nada, sabe, só soltando assim, sabe, a torta direita igual ela fazia em live, é claro que eu não vou passar nenhuma credibilidade, porque ela só tá falando a esmo.
Ela não tá tendo, sabe, responsabilidade que ela tá fazendo. Isso que eu tô falando é minha opinião. Se acontece alguma coisa muito séria contigo, sendo, principalmente no caso dela, com uma agressão, ou qualquer outra que seja muito sério, leve diretamente pras autoridades competentes. Leve pra justiça. Não fica querendo fazer justiça com as próprias mãos na internet. Isso é coisa de gente idiota. E deixando bem claro, o Selbit deixou claro tanto nesse documento que qualquer pessoa que tentar inventar alguma história de agora em diante disso, piorando a situação, vai ser processado. A Sassá nunca me passou credibilidade desde aquele comentário que ela fez, que ela foi no evento, e acho que ela disse que o hotel que ela foi hospedada, que foi pago pelo lugar que levou ela, não tinha serviço de quarto. Aquilo sim foi o ápice do influencer bosta. Aquilo ali pra mim foi o ápice do influencer merda na internet, tá bom? E sim, a minha opinião é que o Selbit explicou tudo que ele precisava explicar e deixou claro todos os pontos que a galera estava batendo nele, da maneira mais educada e mais formal possível, sendo um documento e não simplesmente estourando e falando merda em live ao vivo pra todo mundo ver, porque isso é coisa de gente idiota. Se você tiver alguma coisa séria pra ser dita, você leva pra justiça, você não solta na internet de graça. Opa, atualizações. Essa é a parte ruim de fazer um vídeo longo. Nem tão longo assim, né? O que é 16 minutos? A Sassá, ela teve um pronunciamento no Twitter, literalmente um pouco depois que eu gravei isso, mas eu tinha muito trabalho e não consegui ver. E aí eu fui e assisti. E olha, como é tão curtinho, vou deixar pra vocês verem também. Oi, gente. Muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse, então eu tô aqui. Eu queria começar dizendo que eu tô tão chocada quanto vocês. Eu não vou entrar em detalhes PDF, caso a caso, porque eu sei o que é mentira, eu sei o que são meias verdades, e quem vai lidar com isso são os meus advogados. Eu sempre fui contra linchamento, Ah, tua puta que pariu, você errou, você foi abusivo, você foi uma merda comigo, cara. Essa situação toda, expor tudo, sempre deu muito ruim pra mim, desde o começo, sempre foi muito prejudicial pra mim. Ainda bem que tu admite isso. Então, por isso que eu acho que eu não quero mais me expor publicamente. Quem vai lidar com isso não é a justiça da internet, é a justiça mesmo. Eu não tive medo antes, não vou ter medo agora. E eu tô muito bem amparada. Sabe que é engraçado, né? Nossa, top 3 piores pronunciamentos da internet. Ela tá no mesmo pódio que o RK Play, porque, meu Deus do céu. Sabe o que é engraçado? A Sassá, ela foi uma pessoa que acusou o Selbit, sempre ficava jogando as coisas na internet, no Instagram, na Twitch, em live, pra todo mundo ver sempre que tinha acontecido alguma coisa, sempre dando esse indício que algo aconteceu. No momento que o cara escreve um PDF de 19 páginas, falando sobre tudo o que aconteceu, dando seu contraponto, dizendo que ele não é esse monstro que a internet criou, e mostrando o seu lado, aí depois de tudo isso na tela, ela fala que os advogados validarem com isso. Pra mim, o nome disso aí é peidei na farofa e vou tentar fechar um processinho. Mas quem sou eu pra dizer alguma coisa? Tudo que eu tô dizendo aqui é apenas uma suposição, mas que eu acho que peidou na farofa, peidou. Ai, esse vídeo sim ficou longo, tá? Então, por favor, deixa o like se você assistiu até aqui, se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais. E pra quem acha que eu não sou ruivo, meu arroba tá na tela. Segue lá no Instagram, tem várias fotinhas lá provando meu ponto. E mais uma vez, se vocês me derem licença, eu preciso voltar a editar, porque esse vídeo aqui ficou longo pra caralho.